Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você, concurseiro, concurseira, dedicou e escolheu para se dedicar um pouquinho agora para os nossos estudos. Aqui é a professora Camila Tamirão, do FX Concursos. Vamos trabalhar com vocês hoje Direito Constitucional, um tema muito tranquilo e que cai em todos os concursos. Nós vamos falar hoje do Poder Judiciário. Tá bom? É um tema que a gente pode ficar calmo, que apesar de cair constantemente em vários concursos, ele cai de uma maneira mais rasa, ele não trabalha de uma maneira mais densa, ele não aprofunda tanto as questões. Normalmente nós vamos ter uma parte conceitual que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, e também ele cai muito a cópia dos artigos. Então, principalmente no que diz respeito à competência dos órgãos, eu vou precisar que vocês se dediquem à leitura da lei seca, que ela é indispensável sempre, tá bom? A aula, o material, o PDF, ele vem para complementar as dúvidas e principalmente também a parte de conceito que você não encontra na lei seca. Mas a parte da leitura dos artigos, gente, ela é indispensável para a fixação do conteúdo. Mesmo porque grande parte das matérias, eles cobram na questão a cópia dos artigos. Então, aquela leitura mais atenta, ela é indispensável, tá bom? Uma, duas, três, seis. Vai chegar um ponto que você já vai fechar o olho, começar a ler o artigo, você já completa o artigo sem nem conseguir ler, de tanto que já está na sua mente. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui com você. Sempre me coloco à disposição para qualquer dúvidas através do e-mail e também através das redes sociais. Quando a gente inicia um tema, eu gosto sempre de colocar para vocês onde nós estamos. Isso é extremamente importante, gente, porque todo o artigo, o capítulo, o título que se encontra aquele conteúdo que vai ser estudado, ele tem uma correlação lógica na estrutura daquele código. Então, tanto na Constituição, ou tanto, por exemplo, no Código Civil, no Código Penal, quando a gente começa a entender o tópico que aquele conteúdo se encontra, a gente já começa a diferenciar de outros assuntos. Então, tem uma estrutura lógica, aquilo ele não foi disposto de qualquer maneira. Então, quando a gente pensa no artigo, a gente já tem que lembrar, olha, então 90 e poucos, então já estou ali nos poderes. Que poderes é esse? Poder legislativo e tal. Então, a gente já faz essa visualização. No direito penal, por exemplo, uma dica para vocês, isso facilita muito, porque o tópico daquele artigo, ele pode, a finalidade, o objeto muda demais quando a gente está tratando de um determinado capítulo e de outro, tá ok? Então, pessoal, aqui nós vamos falar especificamente do Poder Judiciário, nos artigos 92 a 126. Aqui eu coloquei para vocês a estrutura do poder Judiciário, perdão. Eu coloquei logo aqui ao lado o CNJ. Nós vamos trabalhar essa aula hoje, né, sobre ele, tá? Então pode ficar tranquilo. Aqui eu coloquei logo em cima o Supremo Tribunal Federal, que ele é o órgão de última instância na nossa Constituição Federal. Logo abaixo eu coloquei, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos, perdão, saúde para mim mesma. Gente, logo ao lado, como tribunais superiores, nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o Superior Tribunal Militar. Logo abaixo, e isso serve também para que a gente analise a sua cadeia recursal, nós temos do STJ, nós temos aqui os tribunais de justiça e os juízes de direito, como se tivéssemos aqui na primeira instância. Nós temos também os tribunais regionais federais e, com isso, embaixo, os juízes federais. Temos da mesma via o Tribunal Regional do Trabalho, os juízes do trabalho, o Tribunal Superior, o Tribunal Regional Eleitoral e os tribunais e juízes eleitorais. Eu não coloquei aqui com vocês a representação do órgão da Justiça Militar em nível estadual, justamente porque ele não é unificado. No nosso país, nós não temos a representação dele em todos os países, mas essa estrutura nós temos em todos os estados, ok? Então, isso aqui é só para a gente. O CNJ, que é
nós temos aqui separado, justamente por quê? Porque ele não é um órgão que traz a judicialidade como sua característica. Ele não é um órgão jurisdicional. Ele não tem competência para demandar, para julgar processos. E sim, ele é um órgão de competência de fiscalização e organização desses outros poderes. Tudo bem? Mas ele faz parte do Poder Judiciário e a gente vai trabalhar hoje com ele de uma forma um pouquinho mais profunda. Então, pessoal, quando eu coloco para vocês aqui funções típicas e funções atípicas, eu quero que vocês relembrem lá no início do nosso conteúdo, quando nós falávamos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, lá no artigo 2º da Constituição Federal, nós temos que lembrar que todos os poderes, eles têm uma função típica e eles têm uma função atípica. A função típica, isso quer dizer qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é o objeto principal que aquele poder se dedica. Aquele poder foi criado e tem como objeto, tem como função principal realizar uma determinada atividade. E a função atípica significa que, por mais que ele tenha uma função principal, ele é um órgão, ele é um poder que lida com inúmeras atividades. E com isso ele tem que atuar em situações que não é a sua função principal, como se auto-administrar, se auto-legislar, ou seja, tudo aquilo que não é a sua atividade fim, que não é a sua finalidade específica, nós temos como chamadas essas funções atípicas. Isso não quer dizer, ou seja, que aquelas atitudes eles não tenham legitimidade. Eles possuem sim, é legal e está dentro da sua competência. Porém, nós temos representação disso na sua função atípica. Tudo bem? Então, continuando na nossa leitura, iniciando a nossa leitura, nós teremos que deixe-me sair aqui para não atrapalhar vocês. Nós temos aqui, pessoal, já vão perdoando, eu já aviso sempre que eu e a tecnologia não nos damos bem, não é mesmo? Deixa eu colocar um marca-texto aqui, que fica mais fácil para a gente marcar aqui. Pessoal, nós temos então que o Poder Judiciário, que ele tem a função típica, a atividade jurisdicional. O que que isso significa? Significa que o Estado, pessoal, quando eu falo da função jurisdicional do poder, a função principal, função típica do Poder Judiciário, eu estou falando que a atividade principal dele é a atividade jurisdicional, ou seja, ele vai substituir a vontade das partes para aplicação da lei no caso concreto. Nós temos no Brasil o princípio da jurisdição única, inspirado no modelo inglês, inclusive. Por isso que muitas vezes nós vemos, falamos até de maneira errada, como poder judiciário na esfera estadual, poder estadual, federal. Na verdade, o poder ele é único e uno e indivisível. O que nós temos é uma representação de organização de competências administrativas, tá bom? É a chamada repartição racional das competências, onde nós temos os órgãos em determinadas instâncias, mas o poder judiciário ele é uno. Não é porque nós temos na comarca o fórum, que nós temos na capital do estado o Tribunal de Justiça, e nós temos em Brasília os superiores tribunais, que nós temos divisões. O Poder Judiciário ele é uno, tá bom? Então, continuando aqui a nossa explicação, nós vamos ver que o Poder Judiciário que ele tem a função típica que é jurisdicional, que é inerente à sua função. Ele vai aplicar o direito ao caso concreto, ou seja, substituindo a vontade das partes. Lembrando que, então, a finalidade, ou seja, é o mesmo conteúdo, atividade jurisdicional. O Poder Judiciário, ele é uno e indivisível, ou seja, ele não é federal nem estadual, mas sim nacional. Trata-se de um único e o mesmo poder, que atua por meio de diversos órgãos, esses sim, federais e estaduais. A divisão dessa estrutura
tá? Nós temos o chamado a repartição racional da competência. Então, entendemos qual é a função típica e vamos entender a função atípica. Como eu falei, a função atípica dos poderes é quando eles atuam de maneira diversa da sua atividade fim. E nós podemos perceber um exemplo da atividade atípica do Poder Judiciário quando ele cria e elabora o seu próprio regimento interno, ou seja, ele cria uma lei para se auto-organizar e administrar. Analisando de maneira superficial, a gente poderia até chamar assim, nossa, criou uma lei, mas isso é a função do Poder Legislativo. Mas lembrando que ele pode, na sua função atípica. Então, ele tem essa legitimidade, inclusive, para isso, certo? Ou seja, não é a sua atividade fim, mas ele precisa disso, dessa capacidade, dessa competência para se auto-organizar. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês agora, nós já vimos quais são as funções típicas e as funções atípicas. Nós temos que entender a necessidade do porquê dessas garantias. Nós já vamos para o próximo tópico. O que seriam essas garantias do Poder Judiciário? Lembrando que, como nós temos que a função principal do Poder Judiciário é a função jurisdicional, ou seja, criar lei entre as partes, substituir a vontade pela aplicação da lei, nós temos que trazer certas garantias para aquele que está operacionalizando, para aquele que está instrumentalizando essa vontade do Estado, justamente para não haver perseguições e também a liberdade de poder julgar e aplicar a lei ao caso concreto, sem sofrer punições ou retaliações sobre isso, não é mesmo? Então, por isso que esse poder, a representação desse poder, ele tem as suas garantias, ele precisa disso, tá ok? Então, nós temos as garantias institucionais que dizem respeito à própria instituição do Poder Judiciário, e nós temos as funcionais, ou seja, as que dizem respeito à própria atividade fim. Quando nós temos as garantias institucionais, nós estamos falando da capacidade de se auto-organizar e de se auto-administrar. Nós temos a capacidade financeira e a capacidade orgânico-administrativa. Nós estamos lá no artigo 96 e no artigo 99. Sem muita dificuldade, tá? Sem muita divergência, muito tranquilo. Agora, aqui começa a perguntar algumas coisinhas em questões de prova. Quando a gente fala das garantias funcionais. Quando nós estamos falando da independência dos órgãos, isso aqui são características que trazem para aqueles juízes, por exemplo, poderem julgar e aplicar a lei no caso concreto de maneira segura. E aqui, o poder, pessoal, quando nós estamos falando da imparcialidade dos órgãos, os juízes, eles têm todas essas características, essas garantias para desempenhar muito bem a função. Contudo, eles não têm só garantias. É claro que eles têm vedações, o que fazem com que eles sejam obrigados a cumprir determinados requisitos, não sendo completamente livre a sua atividade. Nós vamos trabalhar um pouquinho a mais essas características, essas aqui nós vamos apenas passar porque nós não temos muito segredo em questão de prova sobre elas não, tudo bem? Então, trabalhando aqui com vocês, nós vamos falar do artigo 95 sobre as principais características das garantias do Poder Judiciário. Já vi algumas questões de prova sobre essas garantias e que é muito tranquilo e só tem uma pegadinha que pode cair aqui para vocês. Nós temos no artigo 95 a garantia da vitaliciedade. O que isso diz respeito? Diz respeito que no primeiro grau, ou seja, ou no primeiro grau, ou a partir do ingresso no poder, porque ele pode se dar de outras formas, a gente vai ver um pouco mais para frente, no caso de 1/3 ou 1/5 constitucional, tá? A vitaliciedade em primeiro grau, ela só será adquirida após 2 anos de exercício. Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque em regra, o estágio probatório na Constituição Federal hoje ele é de 3 anos. Contudo, quando diz respeito às características do Poder Judiciário, essa vitaliciedade ela vai ser após 2 anos. E isso principalmente, gente, quando perguntar de acordo com o artigo tal, vocês têm que responder a letra da lei, a cópia daquele artigo. Bom, então não caiam em pegadinhas e tomem cuidado. Então, ou seja, e também após
adquirir a vitaliciedade, o cumprimento do estágio probatório, os juízes eles só perderão cargo após sentença judicial transitada em julgado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo se ele for sofrer uma condenação, se ainda cabe recurso, ele ainda não perderá o cargo. E ainda que esteja no meio do estágio probatório, ele só perderá o cargo também com o devido processo administrativo, certo? Agora, quando a gente trata da inamovibilidade, essa é uma segurança que os magistrados têm para que poderem decidir sem sofrer retaliações superiores. Nós, infelizmente, no Brasil, nós temos casos de ainda grandes latifundiários ou a presença do coronelismo, por exemplo, estou dando um exemplo, tá, gente? Que muitas vezes pode pressionar um governador, um político ou outro para que possa substituir um juiz de determinada comarca porque está dando ganho de causa para determinado grupo de retirantes ou grupo de MST, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Então, os juízes eles precisam ter essa segurança de que eles podem julgar de maneira tranquila e que não vão ficar toda hora trocando ele de lugar só porque ele está decidindo contra um ou contra outro. Agora, é claro que essa inamovibilidade ela não é regra absoluta, podendo sim os juízes serem sim substituídos e movidos, desde que seja para o quê? Para o interesse público, certo? E a irredutibilidade de subsídio também ela é autoexplicativa para vocês. Aí fica uma parte de crítica, né? Será que o juiz recebe muito, recebe pouco, que por isso tem que ter essa segurança tão grande que não pode de maneira alguma ter os seus subsídios alterados, gente, né? Não sei, mas ou seja, essa é uma garantia constitucional. Ela se repete também lá no Estatuto da Magistratura, tá? Mas ela ainda tem previsões constitucionais. Agora, nas garantias, vamos tomar uma aguinha aqui. As garantias institucionais, nós já vamos estar lá no artigo 96, ou seja, já estamos caminhando um pouquinho. As garantias institucionais, elas se dividem em duas também. A primeira, orgânico-administrativa, a palavra sempre tem que trazer alguma informação para a gente. Isso quer dizer o quê? Que ela se manifesta na estruturação e no funcionamento dos órgãos. Ou seja, quando? Quando eu estou elegendo os meus órgãos diretivos e quando eu estou elaborando o meu regimento interno. Tá vendo o que isso quer dizer mais como se diz aqui, gente, é organizando a casa, tá? Falando quem vai fazer o quê e de que maneira, ou seja, tomando conta da casa. Agora, quando eu estou falando especificamente aqui é isso e organizar a sua estrutura interna. De novo, só organizando a casa aqui. Então, nós temos as garantias institucionais, elas se dividem em duas, né? A autonomia orgânico-administrativa, que é organizar a casa, ou seja, os seus órgãos, o regimento interno, a estrutura administrativa interna. E a outra garantia institucional, nós temos que é a garantia da autonomia financeira. Então, eu organizei a casa com a autonomia orgânico-administrativa e outra eu estou organizando a parte financeira. É nesse sentido que os poderes eles elaboram as suas propostas orçamentárias, que elas devem ser enviadas num prazo específico por órgãos, por pessoas específicas, tá bom? A Constituição ela prevê a regra do que nós temos que nós não, né? Os representantes do poder encaminhando as propostas orçamentárias, ouvindo, claro, os tribunais interessados. Tal procedimento é de competência o quê, gente? Do presidente do STF e dos tribunais superiores, é claro. Por isso que eles têm que ter, nas dotações orçamentárias, o Poder Executivo, ele precisa da previsão de gastos que vamos ter naquele ano específico para ser enviada para a inclusão na dotação orçamentária, certo? Então, as garantias institucionais, nós temos duas que se dividem na autonomia orgânico-administrativa, ou seja, as questões internas estruturais, e nós temos as garantias de autonomia financeira. Lembrando que essas duas são as institucionais, certo? Igual nós temos aqui no primeiro exemplo. Essas institucionais, ou seja, dizem respeito a
ao poder, à organização do poder. As garantias funcionais dizem respeito à execução do serviço propriamente dito, ou seja, nós estamos falando da atividade jurisdicional. As garantias que o juiz tem, por exemplo, da vitaliciedade, da inamovibilidade, da irredutibilidade de subsídio. E, claro, nós temos então as vedações. E aqui eu vou falar um pouquinho mais já das garantias da independência, justamente porque essas, qual eu havia falado no início, não caem muito, vocês podem ficar tranquilos. Agora nós vamos falar específico das 3 garantias funcionais, certo? Quando a gente está falando aqui da vitaliciedade, eu estou falando que o magistrado ele só pode perder o cargo através de sentença judicial transitada e julgada. Eu já vi alternativa, gente, que corta só essa parte aqui, ó, sentença judicial, ponto. Se na alternativa não demonstrar, não colocar o transitado e julgado, não tá correta a alternativa, tá ok? E, é claro, assegurado todas as garantias. A vitaliciedade, lembra que eu falei, ele se dá 2 anos depois do cumprimento e é aprovado, claro, no estágio probatório. A inamovibilidade, é claro, como eu falei, ela não é absoluta, cabendo sim a exceção por interesse público, tá bom? Garante ao juiz o que? A impossibilidade de remoção sem o seu consentimento, justamente para aqueles exemplos que eu falei, para o juiz não ser trocado toda hora, justamente porque ele está decidindo contra os interesses de A ou B, justamente para dar uma garantia ao órgão jurisdicional também. E a irredutibilidade de subsídio, ou seja, a forma de remuneração, tá? Com a reforma administrativa e a reforma do Poder Judiciário, tanto constitucional. Garantida, é claro, o livre exercício das atividades. Agora, a garantia de imparcialidade dos órgãos jurisdicionais, nós temos as vedações. Lembra que eu falei que é claro que esse poder ele tem as suas garantias, porque são necessárias, contudo, eu não posso colocar um poder ilimitado com tanto poder na mão de uma única pessoa. Sendo assim, ele deve responder a inúmeros procedimentos. Ou seja, nós vamos ver aqui as coisas em que os órgãos e os representantes da magistratura, especificamente para a gente analisar em nível de exemplo, as obrigações que eles não podem deixar de cumprir ou proibições. Logo, nós temos aqui ó, a primeira alternativa, a primeira opção, no artigo 95, lembrando que esse é um rol taxativo. Porque toda vez que nós temos Deixa eu voltar aqui. Toda vez que nós temos a restrição de direitos, nós temos que ter de maneira específica quais são os direitos que podem ser restringidos. Agora, muitas vezes, quando nós damos garantias, esse rol não é taxativo e é um rol apenas exemplificativo. Então, como nós falamos já das garantias, tendo as principais como a vitaliciedade, a irredutibilidade de subsídios e a inamovibilidade, agora nós vamos falar das vedações que cabem a essas pessoas. A primeira é que nós temos a proibição, tá? De exercer qualquer outro cargo ou função, justamente para dar a independência funcional, exceto, é claro, a função de magistério. A segunda proibição é que, é claro, proibição de quê? De receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Isso é óbvio, né, gente? Um juiz não poderia receber a mais ou a menos por um determinado processo cujo valor da causa seja 2 milhões ou seja um salário mínimo. Não pode haver essa distinção alguma. É defeso, gente. Defeso significa proibido. É defeso também aos representantes da magistratura e aqui no Poder Judiciário dedicar-se à atividade político-partidária. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas eu já cansei de ver juiz ou promotor, alguma coisa sendo candidato e tudo. Sim, isso de acordo com o estatuto de cada uma das funções, por exemplo, no estatuto da magistratura, o juiz ele precisará pedir o afastamento, tá bom? Então não pode jamais se dedicar à atividade política partidária e exercer o poder e exercer a função jurisdicional. Então, como nós temos aqui
é defeso a dedicar-se à atividade político-partidária. Essa parte gosta muito de perguntar, tá? Essa da atividade político-partidária e a questão de acumular cargos. Porque nós temos que colocar a exceção com a função de magistério. Então, aí, a regra é, não pode acumular, mas com cargo de magistério pode sim. E receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, privadas, tá ok? É proibido. E exercer, é claro, a advocacia no tribunal em que se afastou, decorrido quanto tempo? 3 anos. Esses prazos, gente, igual o estágio probatório da vitaliciedade adquirida com 2 anos, esse prazo aqui para poder exercer a advocacia no prazo de 3. E o que isso significa? Pensa que um juiz que atuou nos últimos 20 anos em determinada comarca, ele vive ali há 20 anos, ele conhece todos os advogados, ele conhece os outros juízes que continuam no fórum, por exemplo, e aí ele se aposenta e continua morando naquela cidade e começa a advogar. Ele tem uma relação íntima com todas as pessoas que estão ali no fórum, provavelmente com os outros magistrados. Então, por isso que pede esse prazo, né? Chama-se essa quarentena, onde o juiz tem que ficar de molho, justamente para dar uma segurança um pouco maior desse afastamento, para não ficar troca de interesses ou favores. Tudo bem? Essas foram as vedações. Então, nós falamos das garantias e essas 5 vedações.